Bom dia, gente querida. Que bom estar com vocês em mais um bate-papo na União. Um domingo especial por estarmos juntos, eu e você. E também junto aqui com o meu colega lá de Florianópolis, eu, pastor Flávio Paiter, aqui de Blumenau Centro. E o teu colega de Florianópolis se chama Renato Becker, sempre assim com bastante, como é que eu vou te falar, satisfação de poder estar aqui conversando com vocês, aí, ouvintes da nossa União 96.5, É, Rádio União Blumenau. E hoje nós vamos falar de um assunto legal, né, Flávio? Um assunto que mexe com todo mundo tem experiência com isso, hein? oh, com certeza, Renato. Quem, né? É. A gente aprende a caminhar para passar por esses lugares, não é verdade? Boa, 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 boa. Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre rua. É. Uau! Daí os pessoal, você que está em casa, você que está aí no carro, deve estar pensando assim: "Pô, já estou aqui na rua, estou me estressando no trânsito, ainda vai falar sobre rua?". Mas Uhum. é o nosso bate-papo hoje de manhã, falar dessa coisa que todo mundo a gente sai de casa, põe o pé, né, na rua, então a gente vai falar um pouquinho dela. Mas primeiro a gente vai contextualizar, né, Renato? Vamos falar aí um pouquinho assim, vamos falar de sempre existem vamos dar uma aqui de gregos, né, pensar aí nos filósofos gregos que sempre tinham o dualismo grego, né. Então, para tudo que é bom tem o ruim, aquela ideia, né, Renato, tem o dia, tem a noite, Uhum. tem o céu e tem o inferno, né, isso é o dualismo aí dos filósofos gregos. Pois é, então vamos falar começar primeiro dizendo uma coisa ruim. A rua, ela tem um estigma social aqui no Brasil, Renato, e você que está nos ouvindo, que a gente tem que tirar isso, né, esse estigma que a sociedade coloca. Por exemplo, quando a gente fala em rua, a gente só pensa em coisa ruim. A gente fala assim, ó, ah, a rua tem prostituição, ah, na rua tem os vagabundos, na rua tem assalto, na rua tem insegurança, na rua tem os pobres lá pedindo dinheiro lá no semáforo. Na rua a gente vê as drogas, e aí a gente vê e tanta coisa ruim, morte, facada. É só abrir o jornal, a gente vê tudo isso de ruim que acontece na rua. E inclusive a sociedade, né, Renato, ela coloca assim a rua um peso ainda pior, eu diria assim, porque tudo que é ruim é para a rua, né. Por exemplo, quando alguém é demitido, né, Renato, o que que as pessoas falam? Vai pra rua. "Vai pra rua", né, o cara foi pra rua, né, então de novo, uma coisa ruim. A outra é quando alguém se separa, né, separação, divórcio litigioso, né. Meu Deus, a fofoca entre a família, ou as pessoas dizem assim: "Fulano foi mandado pra rua", ou "a Uhum, fulana foi mandado pra uhum. rua", e ainda tem ainda um porém, né, Renato, depois com Rua uma da mão na frente, amargura. na rua Rua da da amargura. amargura, ou foi mandado pra rua com uma mão na frente e outra atrás, né, sabe aquela Uhum, aquela ideia. Tudo é ruim. Na rua parece que uhum, só acontece coisas, as piores coisas do mundo. E uhum. na verdade, a gente também tem que perceber, e agora vem a parte do dualismo grego, tem a parte boa, não é, Renato? Que Tem, acontece na rua. com A gente certeza. vê a gente vê solidariedade na rua. Uhum, É. Aí esses dias eu andando na rua lá, um carro lá parou lá, deve ter o motor deu problema. Pô, 3 motoristas pararam, começaram a ajudar, a empurrar, ver se pegava e já se preocuparam lá, sabe. Eh a gente vê gente que sai para a rua para fazer sopão, para ajudar as pessoas, uhum, dar comida, né. Aqui em Blumenau a gente tem uma coisa tão legal, todo sábado de manhã tem uma ONG, são ONGs diferentes. uhum, Agora não, nessa época de pandemia aí tá meio parado isso, mas todo sábado tem as ONGs que o pessoal voluntariamente sai de casa no semáforo para pedir dinheiro para sua ONG, para ajudar ou animais, ou pessoas, eh, ou mulheres, ou e assim por diante, ONGs das mais diversas, mas para ajudar, para se colocar à disposição. A gente vê pessoas que saem na rua para ajudar os indígenas, vão lá fazer a sua parte, "Olha, o que que vocês precisam". Tem gente que sai para a rua acreditando num mundo melhor. E outra coisa, a gente vê na rua uma coisa que a gente não valoriza, mas, por exemplo, Renato, essas ambulâncias do 193 aí, né, 192, aliás, pô, os caras aí quando dá um acidente, eles não perguntam se o cara é rico, se o cara é pobre,
se o cara é culpado ou não do acidente, eles vão lá, juntam aquelas pessoas, acolhem elas, tiram ela do meio das ferragens, salvam a vida dessas pessoas e saem correndo pelas ruas dizendo: "Olha, aqui eu quero salvar a vida de alguém". E aí eles levam até um hospital mais próximo e lá eles fazem todo o trabalho de, às vezes, de ressuscitação, e assim por diante, para salvar vidas. Então a rua, ela tem esses 2 lados. A questão, Renato, que eu penso em que lado que a gente dá mais ênfase, não é verdade? Uhum. O que que a gente está olhando, com que olhos nós estamos olhando, com que olhos, com que olhar nós estamos olhando para fora da nossa janela? O que que nós estamos vendo aí nessas ruas, na frente da nossa casa, na nossa cidade e no nosso país? A rua é um lugar onde a gente caminha, não é? Onde a gente observa. Eu ontem à noite estava pensando aqui no nosso programa, porque nós já tínhamos definido esse tema, né? Eu fiquei pensando nas ruas onde eu já morei. Cada rua tem a sua peculiaridade, não é? E aí eu pensei, puxa vida, a rua que eu estou morando neste momento, que é a Baldicero Filomeno, aqui em Florianópolis, ela tem 20 quilômetros, e eu caminho quase que diariamente 6 quilômetros nesse trajeto aí, então eu observo muito as pessoas, não é? Você falou aí de ONG, uma organização não governamental, quer dizer, pessoas que se doam para ajudar outras em dificuldades que estão na rua, que dormem na rua, que sofrem na rua. São pessoas que têm um olhar para as gentes que caminham ao lado, que não é aquele olhar que nós direcionamos para uma árvore que cresce na rua. E eu acho que o problema grave da nossa sociedade hoje, Flávio, é que quando a gente passa pela rua, a gente olha as pessoas como se elas fossem árvores, entendeu? Que só necessitassem de água, e água quando chover, não é? E aí, pessoas que têm um olho um pouco mais apurado vão perceber que, às vezes, o asfalto e a calçada não são permeáveis, e que essa água não entra, e que a planta está sob estresse. E aí vem uma administração pública que diz, não, em torno desta árvore vamos fazer assim um calçamento que seja permeável para que essa árvore possa pegar a chuva. É tanta coisa bonita que a gente às vezes vê acontecendo na rua, não é? Só que nós estamos treinados para ver aquilo que é ruim, daquilo que é ruim que acontece na rua. Se você me der licença, Flávio, você que coordena Pode o nosso programa, pode ser, vai lá. eu vou contar uma historinha que me marca muito aqui no meu trajeto de 6 quilômetros. Tem eu não vou dizer um número, porque eu já disse o nome da rua, né? Tem uma árvore enorme, um flamboyant. Ele está plantado dentro do pátio de uma casinha muito simples, tá? Uma casinha coberta com brasilite. E esse telhado não foi limpo há alguns anos, porque as folhas Do flamboyant. do flamboyant caíram em cima e fizeram como que uma crosta ali, não é? E os galhos dessa árvore, eles se espalham por cima da estrada, da rua, onde passa caminhão, passa ônibus, passa gente. E, e lá nessa casinha mora um senhor que eu já percebi, ele tem o mal de Parkinson. É uma pessoa bem idosa. Essa casinha está quase sempre fechada, raramente ele abre as janelas, mas quando ele me vê passando, ele faz questão de me cumprimentar. E eu Aham. também sempre lanço olhar para lá para cumprimentá-lo. E esses dias, sabe, o Flávio e gente querida que nos ouve, esses dias eu reparei, ele tem alguns filhos, talvez uns 2 ou 3, que têm carros bons, não é?
e eles às vezes dão uma passadinha ali e estacionam o carro ali na frente da casa dele, e aí não ficam mais do que meia hora, não é? Não ficam mais do que meia hora, e eu fico pensando assim, eh, quanto tempo esse homem doou para estes filhos, para que eles chegassem no ponto que hoje eles estão, de poder chegar com um carro muito bom ali na frente, mas estão tocando, ajudando o pai que é extremamente debilitado, com o dedinho minguinho. Sim. Quem sabe eles trazem um rancho ali, comida que eles compram no mercado, e uma conversadinha, mas a nora não vem, a gente percebe, os netos não vêm, né? É o filho mesmo que veio ali, dá uma geralzinha. Então, por que eu estou contando essa história? Tem sofrimento na rua e na beirada da rua. E se a gente vê isso, a gente, quem sabe, pode ajudar. Eu quero te confessar assim, Flávio, eu fico pensando como é que ajudar uma pessoa dessas, né? Dando um oi, conversando um pouquinho por cima da cerca. O que mais dá para fazer? Ah, eu diria assim, né, Renato, olha, a rua, agora você falou dessa coisa do asfalto, né, Uhum, o próprio asfalto já é a pavimentação já é uma alegria para muitos, né. sim, Mas também tem a sarjeta, que é o meio-fio, né, ou não sei como é que isso. a gente vai chamar, né, É, é. ali à beira e também os pessoal diz tem muita gente à beira do caminho, tem muita gente que Uhum, está na sarjeta, e essa sarjeta, o meio-fio, ou sei lá como é que a gente vai chamar isso, aham, porque depende da região do Brasil tem um nome diferente, né. é, é. A gente tem que perceber, assim, que, às vezes é um sentimento. Muitas pessoas estão Uhum, de lado, não é, Renato? uhum, uhum. Eh, e quando você vê que na rua a rua eu penso assim, é o lugar mais democrático que existe, né. Verdade. Porque na rua, também a gente vê o lado negativo, mas a rua, né, Renato, é onde de onde parte a arte, de onde parte a Isso. cultura, de onde Uhum, parte as músicas do país, elas vêm da rua, uhum, elas vêm da uhum, porque na rua é a realidade. uhum. Quem vai para a rua em algum momento cai em si, porque ela vai ver a Sim. realidade. A gente pode Uhum, optar por não querer ver, isso que você falou, você é uma pessoa que percebe, o que está acontecendo lá na casa desse senhor, você percebe a chegada, ou seja, você está uhum, ligado nessa rua. uhum, Você vê onde tem sombra, você vê onde tem sol, uhum. você está ligado, né, você tá percebendo essa rua. E quantas pessoas não querem perceber o que está acontecendo na Sim. rua? E é justamente assim, ó, é uma decisão nossa. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu chego no semáforo e vejo aquela pessoa que está precisando, e quando eu vejo que ela levanta e eu fecho o meu vidro do meu carro, é porque eu Uhum. percebi a rua, mas eu não quero me envolver com ela. Sim. E eu vejo que tem muitas pessoas, Renato, que estão fechando seus vidros, Aham. e Isso. ficando dentro do seu mundo, dentro do seu carro, e não querem interagir com o mundo em que estão vivendo. E isso, para nós cristãos, aí vem onde a gente também vai trabalhar um pouco isso, que a gente não poderia fechar o nosso vidro, a gente não pode se isolar do mundo, nós não podemos viver aquém. Uhum. Olha a palavra bonita, né, aquém, quer dizer, Uhum. aquém também poderia assim, a quem nós podemos servir, Uhum. ou Uhum. aquém longe, né, Sim. do mundo que a gente vive, né. O Uhum. português é uma alegria, né, quando a gente usa Sim. essas Sim. essas palavras. Uhum. Mas a gente percebe, Renato, assim, que ali falta evangelho, né, Uhum. porque Jesus Cristo, ouvintes, né, você que estão ouvindo a gente, o Jesus ele não ele pregava dentro dos templos. Mas o objetivo da mensagem de Jesus era a rua. O Sim. objetivo da mensagem dele era chegar lá onde as pessoas estavam, ali nas vielas ali de Jerusalém, onde e fora de Jerusalém ainda, dos caminhos que levavam até os leprosos, nos caminhos que levavam até os samaritanos, até os poços que eram distribuídos água, onde não era nada democrática a distribuição da água, alguns tinham mais privilégio do que outros, e ali Jesus
transformava essas realidades. Ele via as necessidades das pessoas. Alguns eram mais iguais que os outros, né? É, é bem isso. Alguns eram mais iguais do que outros, E né? aí Jesus quer botar um ponto nisso aí, não é? É, Jesus era um cara antenado. Se a gente olhar Uhum, hoje numa linguagem mais popular, uhum, né, Renato? Ele era um cara uhum, antenado para o que estava acontecendo uhum. na rua. Ele olhava para Sim, as pessoas que estavam na sarjeta, na beira do sim. caminho, quem, o aleijado, Uhum, a mulher pecadora, o cego, as pessoas que tinham hanseníase, né? sim, sim. Também, né, É. então, a gente vê assim, pô, e Jesus estava lá, ele botava a mão na Uhum, ferida das pessoas, e a sim. gente tem medo, a gente tem É, vergonha, a gente é. não quer ver, Uhum, e nós como cristãos, se a gente não quer ver, nós não estamos exercendo a nossa tarefa como cristãos e é. cristãs, né. E tanto é que nessa linha que tu está conversando, Flávio, tanto é que Jesus, depois que ele ensinou os discípulos tudo, que ele passou muita mensagem para eles, ele enviou 70 para a rua, né? Enviou para a Justamente, rua. Ó, e eles voltaram cheio de história, né? bem, Olha, como foi bom, nós temos um poder muito grande. E aí Jesus disse assim, ó, gente, baixem a bola, não é? Isso que vocês fizeram aí foi Deus que oportunizou para vocês fazer. O nome de vocês, alegrem-se, porque o nome de vocês está carimbado. Eu gosto dessa palavra, eu traduzo ela como carimbado, não é arrolado, arrolado. Carimbado, rolado é bom, carimbado, é carimbado no verdade. céu, tem um carimbo, né? Alegrem-se com isso, não é? E eu acho que isso que você está colocando caminha por aí, né? À medida que tu te aproxima de Jesus Cristo, tu tem mais sensibilidade com a árvore, com a flor, com as pessoas, não é? E, e eu penso que essa é a nossa jogada, abrir o nosso peito, a nossa cabeça, o nosso coração para aquilo que acontece na rua. Porque nesse momento nós vamos saber nos dirigir para as pessoas, enquanto a gente ficar sentado dentro de casa, no gabinete, com ar-condicionado, não vai rolar. A gente tem um problema político também no Brasil, em É, relação à rua. é. Qual que é o problema político? Agora não pensando em direita nem em esquerda, Sim, sim, porque sim, daí sim, até sim, a sim, rua, sim. Sim, sim, depende do sim. lado que tu vai, Renato, olha É. só, né? Se eu tô indo, eu sempre tenho que ir pela direita, tá? Aí Hum, o meu lado direito é o lado esquerdo de quem tá vindo contramão, né? aham, De frente. Então, esse negócio de direita e esquerda, eu diria assim, depende hum, para onde a gente está indo. Aí você vai olhar do teu jeito. O motorista que sim. está indo, É, tu vai é, pensar que o direito é para cá e o que está vindo de lá, o é. direito é o meu esquerdo. Enfim, Isso. não vamos polemizar demais, mas É, na rua, no Brasil, a gente acha que não é nossa. A gente tem um aham, problema cultural. Eu digo que ele é político justamente por isso. Porque a gente diz, uhum, essa rua aqui é da prefeitura. sim. O responsável pela minha rua é a prefeitura. Tudo que acontecer Hum, ali, se a árvore não está legal, a prefeitura tem que vir arrumar. sim. O Hum, Estado, né? A gente coloca. Isso é hum, uma questão política. Né? A gente sim. criou isso no Brasil. Hum, Quando, na verdade, não deveria ser assim. Na frente da minha casa, quem é responsável sou eu. Se lá tem um buraco, aí o pessoal filma lá e diz: olha que brasileiro legal, quando o cara vai lá e põe uma pedrinha, um pedrisco dentro do buraco lá para o pessoal passar por cima, ele põe uma terra que seja, ele vai lá e põe, e as pessoas dizem: nossa, que legal quando é o outro. Mas ninguém, tem muito buraco aí que ninguém fecha. Tem muita coisa aí acontecendo que ninguém está ajudando, porque a gente dá sempre a culpa no outro, a gente responsabiliza o outro. A rua é a gente que faz. Isso é uma coisa que nós, brasileiros, deveríamos aprender, que a nossa rua ela é bonita quando a gente faz ela bonita. Se ela está feia lá,
olha que legal, vai lá e pendura umas coisas coloridas, pendura lá faz alguma coisa legal, pinta o muro da tua casa, se a tua rua tá feia, vai lá, dá uma faz algo alegre nessa tua rua, que contamine os demais e que os outros vão se responsabilizar também, né, sabe, O eu mundo penso o mundo precisa de beleza, né, Flávio? isso. Eu tenho uma parente minha que mora em Porto Alegre, lá na capital dos gaúchos, e ela mora numa rua onde tem árvores bem antigas. Eu calculo assim árvores de 60, 70 anos, quer dizer, um tronco cascudo, grosso, e a prefeitura vem lá e corta aqueles galhos sem estudar como se faz uma poda, né? Sim. Mas as árvores insistem em ficar crescendo. E aí essa minha parente, um dia, os pais dela moravam no interior, e ela trouxe centenas de mudas de orquídea, dessa orquídea bem simples, né? E Sim. ela grudou essas orquídeas nas árvores com uma cordinha. Rapaz, a quadra toda hoje em dia ela é florida de orquídeas, e a orquídea não suga nada da planta, né? Não, bem Ela não é tranquilo. parasita, quer dizer, embelezou a rua, é bonito passar lá, e partiu da ideia de uma pessoa, né? Uma pessoa, cara. De novo, ó, Uma visão. a gente vê só o lado negativo. Eu queria É, saber quem foi a pessoa que inventou o muro, é. Renato. Porque tem tantos lugares, vejam só, a gente colocou tanta insegurança nas nossas Uhum, ruas. Quando você aí as pessoas quando vão para cidadezinha mais menores, eh, onde ainda os pessoal se conhece, né, aí uhum, lá você vê assim, e a coisa que mais impressiona quem sai de uma cidade grande, quando você chega na cidade pequena é: "Nossa, não tem muros", né. é, Ó, é um gramado só ali entre um vizinho e é, outro, né. Às vezes ali tem uma moita ali que ou várias arvorezinhas pequenas que dividem um terreno do outro para dizer: "Ó, isso aqui é meu, ali é teu e vamos que vamos", né. E a gente percebe, assim, que a vida é muito melhor quando a gente tem comunhão com a rua, uhum, né. Aí as pessoas se adonam dessa rua, aí a sim, rua passa a ser mais segura. Quando a sim, gente se apropria dessa rua, essa rua ela tem mais alegria, ela tem isso, sorriso, ela tem nome de pessoas, ela não é é, só um nome. Eu moro na rua São José, né, aqui em é, Blumenau, né. É uma rua curta, assim, tem uns 400 uhum, metros, assim. Tem 2, 3 buracos, né, tem uma escola, tem uma contabilidade, eu posso te dizer certinho o que que tem. Aí tem uma casa de um idoso, tem uma casa que tem cachorro, uhum, quando eu passo lá fica latindo para mim, mas eu adoro passar ali naquele uhum, cachorrinho, cara, porque ele late para mim, mas eu fico tão feliz porque ele tá me percebendo, sim. ele E tá tá me vendo. abanando o rabo com certeza. É, o cachorrinho Agora, minúsculo, cara, e daí tá lá, né, fazendo a parte dele e dizendo: "Ó, tem alguém aqui", e eu fico feliz: "Ó, tô aí, tô passando aí na frente", realmente. A gente tem que começar a se perceber mais, né, não, a gente não é só uma máscara que está andando na rua, é, né, a gente tem nome, a gente tem história, as pessoas que convivem e passam ali, quanta gente passa no mesmo horário todo dia para trabalhar, sai, chega e nunca olharam para o lado, nunca perceberam as coisas que estão acontecendo ali à beira ou no próprio caminho, né. É muito sim, incrível isso, né. A gente tem que se apropriar mais da rua, fazer dela um lugar melhor, é, tirar esse estigma, e para tirar o estigma da rua, a gente tem que fazer a nossa parte, como é, cristãos e como cristãs, porque a é. mensagem de Jesus tem que chegar lá por nós, Nós moramos aqui em Florianópolis numa servidão. Já ouviu falar de servidão, Flávio? não. Servidão seria, em outros lugares, um beco, uma rua sem saída. Aqui se Ah, chama servidão. Ela serve pessoas que moram assim na, na, na naquele trajeto. naquele trajeto ali. E nós temos nessa nossa servidão mais ou menos umas 10 famílias que moram aqui. 10 famílias. E a gente tenta cumprimentar todo mundo.
tenta cumprimentar todo mundo e ser simpático, e quando dá mamão aqui em casa, temos uns 5 pés de mamão, a gente doa mamão para a vizinhança, pendura lá na cerca, etc. e tal, para tentar estabelecer aí uma relação boa. Mas, e aí aconteceu um lance interessante, gentileza gera gentileza, né? Sim, com certeza. A minha esposa, na época do Natal, agora há 2 meses atrás, ela fez aquelas bolachinhas pintadas com açúcar colorido e tal. Sim. E aí, e aí ela botou um gorrinho assim e foi em cada vizinho e deu um saquinho dessas bolachas, né, para a vizinhança. Flávio do céu, isso foi assim uma coisa bonita, viu, de ver a reação das pessoas, né? Então são gestos tão pequenos que nós podemos fazer, não é? E isso tudo acontece na rua, né, Flávio? Se Acontece na rua. houve uma transformação naquela rua, Houve. sabe. Cara, todos nos cumprimentamos hoje, a gente se abana. A ideia agora é fazer uma festa de rua, onde cada um vai trazer um pedaço de carne, vamos assar uma carne, entendeu? Vamos marcar isso agora depois da Covid, quando todo mundo tiver vacinado, isso já tem data quase, né? E por aí vai. Mas deixa eu contar um outro aspecto da rua, Flávio, assim, me chamou muita atenção. Eu, há uns 15 anos atrás, eu tive o privilégio, mas olha, bota privilégio nisso, de passar numa rua de Corinto, lá na Grécia, e aí a gente não sabe se isso é verdade, né? Mas aí o sujeito que coordenava o nosso passeio disse assim, ó, aqui nessa casinha aqui morou o apóstolo Paulo. É uma casinha de pedra, totalmente demolida, o tempo destruiu tudo. E ele pregava lá naquele morro ali, ele fazia suas pregações. E aqui começou a igreja, etc. E tal, essas conversas. É na rua. O apóstolo Paulo trabalhou na rua, amigo. Na rua. Não tinha templos que nem nós, hoje em dia, temos templos onde a gente se dirige para o templo. Claro que é uma outra sociedade, é um outro momento, mas é a rua. Eu não resisti, eu peguei um pedacinho daquele cascalho ali da frente da casa do Paulo e trouxe para casa, só para lembrar, não é? E a rua, ela é bonita, porque na rua acontece muita coisa. Eu encontro, por exemplo, diariamente, uma mãe. Eu calculo que essa mãe tem uns 50 anos, e ela e a filha puxam uma carretinha cheia de latinha de cerveja e lixo, papel, que elas juntam para vender, não é? E é interessante, eu tento cumprimentar, mas elas não cumprimentam. Então, as pessoas na rua também, Flávio, tem esse outro detalhe, né? Elas já estão duras. Muita gente que vive na rua está dura. E aí, dentro dessas observações que eu faço, um dia desses, eu caminhando, rapaz, tropecei na calçada. Porque as nossas calçadas, elas não visam o pedestre, né? É verdade. A preferência é o carro, depois do carro vem a moto, daí a bicicleta e, por último, o pedestre, devia ser invertido, não é? E eu caminhando aí na calçada, Flávio, eu dei um tropeção, rapaz. Tinha uma construção que estava sendo feita ali e os caras deixaram um, acho que 1/2 quilo de cimento em cima da calçada, e nesse cimento eu tropecei. Flávio do céu, eu fui tropeçando, quase caindo, tropeçando, quase caindo, uns 5 metros depois eu me estatelei no chão, e graças a Deus eu protegi o rosto, mas as minhas 2 mãos, elas ralaram Raspar. muito, né? Rasparam. Uhum. Mas podia ter sido pior. Mas claro, meu. E aí eu fiquei pensando, eu vou vir com uma marreta
e vou tirar esse cimento daqui, porque uma outra pessoa certamente vai cair como eu caí, não é? É verdade. Flávio, tu sabe que quando eu caí, vieram 2 pessoas para me levantar. Na tua cabeça, eu estou pagando um mico danado, né? Mas na realidade o mico foi de quem deixou aquele cimento ali, não é? Uhum, é E, e, verdade. tu, e tu sabe que no dia seguinte, Flávio, alguém tinha batido aquele cimento ali com o martelo fora, né? Quer dizer, alguém viu e fez. A rua, eu acho a rua muito bonita. A rua é bonita porque ela te dá muitas mensagens. Preste atenção na sua vizinhança, preste atenção na sua rua. Cada pessoa tem as suas necessidades e a gente pode ajudar. Às vezes com uma conversa, sem segundas intenções, pelo amor de Deus, mas uma simples conversa. Chama-se comunhão, não é? E aí nós vamos acabar fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fez: contatos, passar para frente mensagens mais bonitas e mais alegres, porque a vida precisa de beleza e nós podemos gerar essa beleza. Nós podemos ser felizes, não importa as circunstâncias, depende do ponto de vista de como a gente vê a rua, vê a vida, vê aquilo que acontece em torno de nós, não é? Eu vou por aí. Eu vou pensar assim, vamos tentar botar aí sementes, né? A gente tem que semear, não é verdade, Renato? Hum, E a gente está semeando aqui, a ideia do nosso programa hoje é semear perspectivas de mudança nas ruas. A gente tem que uhum, começar em algum lugar, não é, Renato? Não adianta a gente uhum. sempre dar a culpa nos outros, não adianta a gente dar a Isso, culpa na prefeitura, prefeito, vereador. é. Às vezes eles têm as suas culpas, né? Mas, enfim, não vamos esperar, vamos nós começar a transformar a nossa rua. Vamos falar. Eu lembro que na minha cidade, meu pai, ele sempre pintava com cal branco o seu meio-fio, o seu, sabe, ali, a sarjeta, né, como a gente Hum. coloca, né. A divisa Cada da rua para a calçada, Isso. né? Quando chegava no final do ano, quando ele pintava a casa, a gente lavava a casa e tal, era hora de pintar com cal, né, cal, coisas tão Hum, simples, né, pegava o cal sim. branco, pintava lá, e aí a gente pintava as árvores também, Renato, até 1 metro Isso, de isso. altura, assim. Isso. Ah, ia lá e pintava. Aí era interessante, as pessoas vinham, chegavam ali perto de casa, cara, dava para ver, não tinha lombada, não Hum, tinha lombada, mas as pessoas elas diminuíam a velocidade uhum, para ver, porque olha que legal. Agora tu uhum. imagina, o cal é uma coisa barata, vamos pensar assim, não é uma coisa cara, pintar uma rua de cal, né, aquela Uhum, partezinha ali. Gente, vamos fazer isso, sabe, vamos levar a alegria da nossa casa para nossa rua. Porque se na frente da minha casa tá aquele cinza, aquela coisa horrível, é sinal que a minha casa também tá meio assim, entendeu? uhum, Porque eu também estou fechado para aquele mundo, não quero que aquilo transforme nada. Mas quando a gente transforma a rua, a gente faz a diferença. Um exemplo, aqui em Blumenau, agora no mês de dezembro, tinha a casa mais bonita na época de Natal, né? Qual foi a diferença desta casa para todas as outras? O cara, em vez de colocar só as luzinhas dentro do seu pátio, Renato, uhum, ele também esticou luz para a rua, sabe? Ele uhum, colocou na árvorezinha na frente da casa uhum, dele, uhum, entre os postes na frente da casa dele, ele esticou mais umas redes de luzes, assim, na rua, sabe? uhum, Todo mundo ia lá para passar debaixo, cara. Aí o pessoal parava lá, carros e mais carros, para passar naquela rua, porque estava cheio, até bem iluminada, ela estava linda, né, uhum, uhum. colorida, tinha as luzes brancas, azuis, vermelhas, amarelas e sei lá o que tudo, né. E aquilo era bonito, lindo, os olhos, né, e o que os Sim. olhos veem enche o coração, enchia o Uhum, nosso coração. Então eu fico pensando, por que que a gente não pode fazer as nossas ruas mais bonitas? Vamos começar, alguém tem que fazer. Vamos pintar nós lá, pega lá um cal branco lá e pinta lá, uma parte, deixa bonito. Semeie, por exemplo, ali tem um lugar onde caiu uma árvore, a prefeitura foi lá e tirou. A prefeitura não vai, não espera a prefeitura ir lá plantar uma árvore. Vai você,
vai lá, pega uma planta lá que você acha que vai dar uma boa sombra, que vai ser bem legal no futuro, vai lá, coloque, comece a transformar a sua rua num lugar mais saudável, onde a gente possa dizer: "Ó, tenho orgulho de estar nessa rua, porque essa rua é linda, essa rua é a minha rua, onde eu também sou responsável por ela, por ter alegria, por ter algo mais", né. Né, Renato? É assim, ali isso é evangelho. Quando eu era adolescente, lá se va há Faz alguns alguns anos, né, anos, né, Renato? Faz alguns anos. eu li uma história que me acompanha a vida toda. Tinha uma cidadezinha muito pequena, lá na Europa, essa literatura vinha da Europa, que a gente conseguia ler assim, e o sujeito era carteiro, o único carteiro da região. E ele gostava de uma florzinha, dessas florzinhas do campo, assim, sempre viva, uma coisa assim, uma florzinha dessa que nasce com uma maior facilidade, as Aham, amarelinhas aí que tem na vida aí, e o, sim. e o cara cultivava isso em casa, e ele tinha sempre sementes no bolso. Então, se, por exemplo, ele tivesse que levar uma carta lá para a rua 3 quilômetros lá para o interior, ele ia lá, levava e ia semeando aquelas sementezinhas na beira do caminho, rapaz. E com o passar do tempo, aquela flor invadiu a cidadezinha, ela se tornou conhecida por causa daquela flor, e hoje em dia, então, tem festa lá, festa da flor tal, né? onde vem turista para ver a tal flor do carteiro, aquele que fez aquela história toda. Essa é uma historinha marcante, não é? Um carteiro entregando carta com uma missão de espalhar semente pelo caminho, né? Um cara que anda por todas as ruas, né, entra em todos os É, becos, é, né. sim, é. E uma coisa interessante da rua, e aí vamos comparar com a vida, né, Renato, você falou que você mora numa servidão, eu acho o nome muito apropriado para uma rua com fim, né, Uhum, uma rua uhum, não é uma rua uhum. sem fim, é uma rua com É, fim. é, Mesmo onde a rua termina, ali há serviço, é, né. é. Isso é fenomenal a gente pensar sobre isso, e mais, quando a rua termina, o que que a gente faz, né, Renato? A gente dá a volta, procura outro caminho, a gente pega Uhum, outra rua e vamos dar a uhum. volta ali, vamos Isso, conhecer outros lugares. isso. Isso é a parte boa também da rua, ela dá espaço para você ir e vir, ela te dá Uhum, liberdade, uhum, ela mostra as coisas boas da vida, as coisas lindas. Agora, como é ruim quando você tem que sair da sua casa para ver uma rua bonita. uhum. Eu acho isso é uma tristeza, na É, verdade. é, é. "Ah, vamos em tal lugar lá ver uma rua legal aqui de Blumenau?" "Vamos." Aí tu leva a família para visitar aquela rua. Vamos lá, vamos entrar no carro aqui, vamos lá visitar uma rua bonita." Pô, Uhum. significa que eu não estou fazendo nada pela minha, em outras Nós temos palavras, um né. nós temos um tempinho ainda, daria para puxar mais um assuntinho aqui. Quando Jesus se auto-intitula como sendo o caminho, ele está dizendo: "Olha, eu sou a rua", não é? "Eu sou a estrada, Verdade. eu conduzo até Deus". E é interessante, dentro de tudo isso que a gente falou, quando a gente olha para esse texto bíblico, a gente pensa num caminho bonito, né? Jesus é o caminho bonito. Mas esse caminho de Jesus é um caminho real, onde a doença está junto, não é? Eh, Onde as crises estão presentes, não é? Eh, Jesus não é, a Bíblia não é um livro romântico, que nos isola de todos os problemas que estão por aí. Não, Jesus é o caminho, e nesse caminho tem tudo isso que a gente falou aqui. E depende do jeito que a gente olha também, não é? Qual é o lance aí? Jesus caminha conosco nesse caminho, nos dá a mão. E se ele nos dá a mão, o nosso nome está carimbado, né? Não está arrolado, carimbado. Eu penso que esse é o caminho. Sabe, Flávio e ouvintes, eu descobri isso muito tarde na minha vida, essas coisas aí que eu estou falando aqui. Queria ter descoberto antes.
mas aconteceu assim. É verdade, é verdade. E como tu diz, eu acho que a gente tem que fazer um papel aí de carteiro. Ó, eu também lembrar um pouquinho do que você falou agora há pouco. Semear, né, Renato? Hum, E outra, quando você semeia, tu não sabe qual delas vai dar certo, qual delas não vai dar. Provavelmente ele semeou milhões de sementes, e dessas milhões, apenas algumas centenas que produziram, né? Umas caíram à beira Mas do caminho, outros nas pedras, outros na areia. justamente, né? Aí umas pegaram muito sol, outras não, e Isso, aí vai. Mas espinho. as poucas que deram certo, ou aquelas 1%, transformaram a paisagem, transformaram a história daquela cidade. Olha Uhum. como é lindo isso, saber que pequenos gestos geram grandes transformações. E é isso que a gente tem. Nós somos semeadores, nós somos cristãos e cristãs, nós somos semeadores daquilo que tem que ser bom, daquilo que é melhor. E, de novo, chamar para nós a responsabilidade, não dar a culpa lá nos outros, mas chamar para nós a responsabilidade para melhorar, para o que a gente pode. A grande pergunta: o que a gente pode fazer para melhorar a nossa rua? Como é que eu posso ajudar aquelas pessoas que estão na rua? Como é que eu posso ajudar a tirar elas, ou auxiliar elas, ou como eu posso melhorar o espaço para que ele seja comum? Eu também vi, Renato, pessoas que na frente da sua casa colocaram bancos. Banco de praça, Hum, assim, né? Aqueles hum, bem pesados para ninguém levar, porque ainda hum, tem hum, sabe aquela ideia, vamos levar hum, embora. hum, hum. Colocar lá um lugar para o pessoal para conversar, para dizer, ó, vamos sentar? Qual é o que está dizendo aquele banco? Conversem. Qual a Uhum, mensagem desse banco na praça? Sentem aqui, troquem ideias. Tá? Qual é a mensagem de uma árvore frutífera? Olha, gente, pega aqui o meu fruto, aproveita, leva para casa, põe na geladeira e depois desfruta, né? Desfrutar, ó, tirar, né? uhum, Sabe aquela coisa da fruta mesmo, uhum, uhum, a uhum. árvore frutífera no meio do caminho, como é bom, né? Então, a transformação começa em nós. Mas, gente, a gente falar em transformação, a gente vai ter que sair aqui do programa e transformar o mundo, porque a gente está terminando o programa também, né? Então a gente vai ter que sair daqui, né, Renato, animado, assim, dizer, meu Deus, vou pegar a semente por aqui, vou começar. Mas é essa a ideia é essa, sair motivado a fazer pequenas mudanças que vão constituir em grandes transformações lá no futuro. Não é verdade? Renato, temos aí ainda um momento para dizer tchau para o nosso Um povo. abraço para todos. Um abração, gente. Ó, foi de novo um prazer estar com vocês e um grande abraço. Até semana que vem. Acordem com a gente, fiquem conosco, ouçam e passem adiante essas histórias aqui da 96.5 da União, bate-papo na rádio que faz parte da sua vida. Um grande abraço para vocês. Tchau.